Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. Tropa da Pintura Automotiva é um canal, não é uma oficina, que fica localizado em Palhoça, Santa Catarina, e aqui é um canal onde a gente mostra o nosso dia a dia e, consequentemente, acaba saindo algumas dicas para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico. Será que é polêmico? Lixamento do primer com água é polêmico, né? Mas o assunto não é esse. Inclusive, deixem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo falando sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o uso da Rokit na preparação. Será que acaba estragando? Será que deixa tudo tremido? Será que tem uma forma correta de usar a Rokit? Será que tem momentos certos para usar a Rokit? Enquanto a gente vai conversando, vai aparecendo para vocês um pouco da preparação que eu fiz no paralama do lado direito dessa BMW, onde eu comecei puxando o gabarito para vincos ali, usando um lápis para acertar o vinco certinho. Usei duas fitas, já que eu vou taquear com uma lixa 320, mas nesse paralama tem bastante vinco. No canto esquerdo, quase que no meio do paralama, tem um vinco menor. Na parte de cima também tem outro vinco que vai de fora a fora, e lá embaixo tem um vinco menorzinho também. Só que a gente tem que ficar ligado nesses vincos para a gente acertar ele direitinho, né? Eu vou dar um exemplo. Esse vinco que vai de fora a fora no paralama ali, ele começa, como a gente diz muito na nossa linguagem, né? Vivo e finaliza morto. No meio do caminho ele vai morrendo aos poucos e a gente só consegue ver ele. Na verdade, a gente não consegue quase nem ver ele, mas é sentir passando a mão. Eu sempre olho a peça do lado, no caso esse paralama do lado direito, eu dei uma conferida no lado esquerdo, mas a gente também tem que tomar bastante cuidado, porque o paralama do lado esquerdo pode ter sido pintado e ter ficado mal feito também, né? Apesar que daí os dois lados vão ficar igual. É bom a gente sempre memorizar. É difícil, a gente trabalha com bastante peça, mas todas as peças que eu mexo, eu tento. Não é que eu consigo. Eu tento memorizar para não ter problema nenhum na hora da preparação. Às vezes o vinco, igual eu falei para vocês, morre no meio do meio. Às vezes ele morre no meio do caminho, às vezes ele é vivo de fora a fora, às vezes ele é um vinco para dentro, então a gente tem que tomar todos esses cuidados. E depois que eu passei a fita, eu comecei taqueando a parte do meio do paralama, se vocês notarem. Só que esse vinco menorzinho do lado esquerdo tem que ficar ligado para não chegar com o taco na parte de baixo da fita, porque senão vai ficar com dois vincos o paralama, um bem em cima e outro embaixo, né? Que tanto vinco que a gente vai falar hoje nesse vídeo. E aí taquei bem com uma lixa 320, nivelamento no taco de EVA com lixa 320, no taco flexível, aonde tem as peças que são mais onduladas, aonde o taco rígido, o taco de EVA não alcança, porque dependendo do lugar, ao invés dele ajudar, ele acaba criando buracos na peça ali, né? Então tem que ficar muito ligado na hora da preparação e saber a hora certa de trocar o taco para conseguir um acabamento top. Depois que eu nivelei tudo com uma lixa 320, eu peguei o taco flexível, o taquinho de borracha, com uma lixa 400, passei nessa parte do meio toda, de leve, sem controle de lixamento, só para dar uma quebrada mesmo na lixa 320. Depois disso, se vocês notarem, em momento nenhum eu usei o bico de ar, né? Eu sempre passei o paninho para fazer a limpeza e aí troquei a fita de lugar. Todo o processo que eu fiz aí no meio que vocês viram, taquear com 320, depois dar uma quebrada com a 400 no taquinho de borracha flexível, eu fiz na parte de baixo, onde a gente fez a mudança da fita. E dependendo do lugar, eu nem usei a lixa 320, já usei a lixa 400 direto, lugares curtos, onde tem também o vinco, para acabar não abrindo ou pelando, né, o primer na hora do lixamento. Claro que isso pode acontecer, inclusive nesse vídeo vocês vão ver que na minha preparação acabou abrindo em alguns lugares, mas o quanto mais a gente conseguir evitar esse tipo de problema é melhor, porque na hora da pintura acaba facilitando a vida do pintor para ele conseguir um acabamento mais fino, né? Quando pela muito, se entrar com a tinta muito molhada, corre-se
corre-se o risco de acabar mapeando nesses lugares em que pelou, em que abriu o primer. Depois que eu fiz tudo isso, eu limpei a peça, passei a fita de novo, Rokit com interface lixa 400 usando controle de lixamento, Rokit com interface lixa 600 usando o controle de lixamento. Quando eu faço o refino, eu tomo cuidado com os cantos, então faço os cantos manualmente e depois finalizo na Rokit, para sempre finalizar na Rokit. Sempre quando eu aplico tinta, eu prefiro pintar em cima da Rokit do que do lixamento manual, principalmente essas lixas que não tem aquela esponjinha, né? Ela acaba deixando muito risco ali dependendo da forma que a gente usa. Depois que eu falei toda a preparação, né? Já colocamos dentro da cabine, limpamos, vocês talvez já viram ou vão ver a pintura finalizada aí. Vamos falar agora se estraga. Será que estraga a nossa preparação? Será que deixa tudo ondulado usar a Rokit? Quando a gente fala de nivelamento, a gente fala de taco. Mas para falar de nivelamento, a gente tem que voltar lá antes da aplicação de primer. Todo o nivelamento tem que ser feito da superfície da peça antes mesmo de fazer a aplicação de primer. Taquear bem com a lixa 80 se necessário, lixa 150, 220, a Rokit acaba entrando nessa parte como taqueei bem com a 150, Rokitei ao redor com a lixa 150 para tirar aquelas marcas de lixa que fica manual e não ficar mapeado depois. A mesma coisa com a 220, a mesma coisa com a 320. Todo nivelamento feito o máximo possível para uma aplicação de primer de enchimento para acabamento, a gente vai no outro dia, ou 4 horas depois, ou 2 horas depois, dependendo aí do tempo de secagem do primer, começar o nivelamento também com a lixa 320. Nivelamos bem com a 320, dependendo do que for, pode nivelar também com uma lixa 400, né? 600 eu acho que tem que ser uma coisa muito pequenininha para a gente entrar nivelando com uma lixa 600. E aí depois vem todo aquele processo que a gente falou da Rokit com a interface na hora do refino. Quando a gente fala de refino, claro que pode estragar. Mas quem trabalha há muito tempo no setor sabe que sim, tem as formas corretas de usar a Rokit. Se a gente não pode, por exemplo, forçar demais um taco a hora que a gente está nivelando, porque as chapas de hoje em dia vocês já sabem como é que elas vêm, né? Elas vêm finas demais e dependendo da situação, sim, a gente pode criar ondulações na chapa e acabar ficando tremido, ou então forçar demais o taco e pegar a quina do taco e deixar umas marcas bem feias. Tem que saber, igual eu falei para vocês também, a hora certa de mudar o taco, né? Igual vocês viram, comecei taqueando com taco grande, daqui a pouco eu tava com um taquinho de flexível de borracha para conseguir um acabamento bom. Aí a Rokit a gente tem que usar de qual maneira? O máximo o possível o meio dela, mas a gente pode tranquilamente usar os cantos também, igual vocês viram eu usando, ou estão vendo eu usar aí, só que de maneira alguma a gente tem que forçar. Quanto mais a gente força, mais corre-se o risco de deixar buraco. Deixar a Rokit e a lixa trabalhar. Quanto menos a gente força, mais acaba aumentando a vida útil da lixa, a vida útil da Rokit, a vida útil do compressor. A gente vai fazendo tranquilamente, deixando toda a lixa trabalhar sozinha na peça ali. Até mesmo porque se a gente ficar forçando, a gente só vai se cansar, não vai acelerar o processo. Então, resumindo aqui, não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum usar a Rokit. As formas que a gente usa a Rokit aqui, vamos lá na oficina. Quando a gente vai fazer polimento, só que a gente usa só a lixa 3000, as lixas que a gente usa antes, né, acaba sendo tudo manual. Quando a gente faz o lixamento da massa, igual eu conversei com vocês, a gente usa a Rokit para dar uma quebrada ali e não ter mapeamento nenhum depois da aplicação do primer, né, que quando a gente lixa em cima da massa e lixa em cima da peça também, ali onde não está pegando a massa. Acaba ficando os riscos da 150, ao redor a gente vem com a lixa 150, 220, 320, igual a gente conversou
com a Rokit. E a outra situação é a que a gente conversou sobre o refino. Sempre que é refino, a gente sempre usa a Rokit com interface e sempre também usando o controle de lixamento para ficar um acabamento topzera. Eu espero que não tenha ficado dúvida nenhuma. Vocês também podem deixar a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês sabem que a gente não está aqui para mudar a cabeça de ninguém. A gente está aqui só para mostrar um pouco do nosso dia a dia, o que funciona para nós. Às vezes o que funciona para nós não vai funcionar para vocês, mas eu acho legal porque a gente tem essa aproximação, essa conversa sempre com respeito, né? Igual fala o Walter do Oficina Ribas, né? Quando um profissional fala, o outro baixa a orelha, né? E assim a gente acaba todo mundo aprendendo junto. Valeu, tropa? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo do seu lado direito está escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação sempre que eu postar um vídeo. O YouTube enviará uma mensagem para vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tamo junto e um abraço!